Deus operou um milagre na vida dela. E agora Deus opera também um milagre extraordinário na vida do seu filho. Agora é mãe e filho testemunhando os milagres extraordinários de Deus em suas vidas. Testemunhar, irmão, gerar testemunho é doloroso, mas no final vale a pena, porque a gente passa a conhecer a Deus não pelo ouvir falar, mas por intimidade, por experiência própria. E todos nós precisamos provar de uma intimidade particular com Deus em algum momento da vida. Porque bem-aventurado é o varão que suporta a aprovação, porque no final, quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Glória a Deus. Então, é doloroso, mas vale a pena. Vale a pena. Eu quero externar minha gratidão também pela vida dos pastores que dirigem esta obra, pastor missionária Cléia, que se ela só convidasse e eles não autorizassem, eu não estava aqui. Então, se eu estou aqui é porque eles também autorizaram. E como eu estive quinta-feira lá na Irmã Vera, eu fiz questão de agradecer ao Senhor pelas portas que Ele tem me abrido, pelas honras que Ele me tem dado. E o primeiro casal que me abriu a porta para pregar fora foi o diácono Edmar e a diácono Isavera, por meio da pessoa do meu pastor, que no dia me abriu uma oportunidade de saudação dentro da sua pregação. E naquele dia me foi aberta a porta da pregação. Em seguida foi o presbítero Sebastião, que ali está, também me abriu um espaço. E no dia que eu fui pregar lá, estava o pastor e a missionária. Eu não conhecíamos, só por ouvir falar. E eu confesso que me deu um frio na barriga, porque eu pensei, eu podia ter lido mais Bíblia, orado mais, se eu soubesse que eles estariam aqui, mas Deus teve misericórdia. E também o seu casal de servos agora me abençoa, me dando a oportunidade de vir aqui. E é bom a gente honrar quem nos honra e estender a mão para quem nos estende a mão. Que Deus continue abençoando os seus servos. E também é culto de gratidão. A lista é imensa, mas eu não posso ficar só nisso. Eu também agradeço pela vida dos meus pastores, pastor Roque, pastor Aparecida, que me guiaram no caminho do Senhor, me ajudaram, me deram bofetadas na hora que era para receber e me deram beijos na hora que era para receber. O meu caráter foi forjado na escola que eles dois me colocaram. E também não posso me esquecer da minha maravilhosa esposa, que hoje, como eu sou uma só carne com ela, boa parte do meu ministério eu sei que é por causa dela, porque ela faz das tripas ao coração, como diz o ditado, para que eu tenha tempo de orar, de estudar a palavra, de se preparar. Então, por trás de um grande homem, existe uma grande mulher. É pequena na estatura, mas aqui na igreja eu sei que tem mulheres pequenas que também são gigantes espirituais, e o ditado é verdadeiro. Eu louvo ao Senhor por tudo isso. E para não tomar mais o tempo, para ser fiel, o servo do Senhor ainda vai louvar. Eu quero que os irmãos, quem trouxe Bíblia, abra no Salmo 116, verso 12. Salmo 116, no verso de número 12. Salmo 116, verso 12. Quem encontrou, diga amém. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Amém? Querido Deus e eterno Pai, te damos graças, meu Senhor, pelo que tu fizeste na vida desta pequena criança, Pai. E por meio disto promoveu este culto abençoado que já estava marcado no calendário do céu, e agora chegou o dia de ele ser marcado no calendário da terra.
Pai Celestial, nós cremos que hoje é noite de bênção, porque o testemunho já foi gerado, o testemunho já foi contado, os louvores já foram entoados, e eu te peço, Pai, usa este pequeno servo para transmitir a palavra que o Senhor quer que a tua igreja ouça nesta noite. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor venha gerar testemunhos aqui nesta noite, para que a gratidão continue sendo vivenciada nos nossos meios, em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja, a nossa Bíblia, ela contém esse livro de Salmo, que todos nós conhecemos, que é composto por 150 salmos, e esses 150 salmos compõem um único livro. Mas desde a antiguidade, o livro dos Salmos ele é dividido em 5 pequenos livros, e isso não é à toa, porque cada um desses pequenos livros, que é feito por meio da divisão desse grande livro dos Salmos, ele é semelhante aos 5 livros do Pentateuco, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E isso é interessante porque nós vemos que seria impossível isso ser feito por um homem. Se você juntar homens que escreveram algo de diferentes épocas, em diferentes circunstâncias, com diferentes culturas, com diferentes entendimentos e visões a respeito das coisas, quando você fosse juntar tudo ia dar uma lama, não ia dar certo. Mas diferentes autores inspirados pelo Espírito Santo foram usados para escrever esses salmos em diferentes épocas, situações e em diferentes perspectivas. E não só esses, mas também para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. E quando você faz a harmonia entre esses 5 pequenos livros formados na divisão do livro de Salmo, comparado com os 5 primeiros livros da Bíblia, casa perfeitamente. Isso só é possível porque o autor da Bíblia é um só, a saber, o nosso Deus, que inspirou diferentes homens para escrever exatamente aquilo que ele queria. E o primeiro livro, que é composto na divisão dos Salmos, vai do Salmo 1 até o Salmo de número 41. Os assuntos mais frequentes nesses salmos são os seres humanos e a criação. Isso nos lembra o livro do Gênesis, que é o livro que nos conta sobre a criação, tanto da terra, do céu, dos mares, das coisas, como também dos seres humanos. O segundo livro vai do Salmo 42 ao 72, e os assuntos mais frequentes falam de libertação e redenção. Isso nos lembra do livro do Êxodo, que fala exatamente sobre a libertação do povo de Deus do Egito, como também a sua redenção no meio do deserto. O terceiro livro vai do Salmo de número 73 até o Salmo 89. Os assuntos mais frequentes são adoração e santuário. Isso nos lembra do terceiro livro da Bíblia, que é Levítico, cujo assunto principal é a santidade, a adoração e o serviço a Deus, como deve ser executado. O quarto livro fica do Salmo 90 até o Salmo 106. Os assuntos mais frequentes são o deserto e os caminhos de Deus. Isso nos lembra do quarto livro da Bíblia, chamado Números, que mostra a caminhada do povo de Deus saindo do Sinai até as portas da cidade de Canaã, mostrando todo o percurso que Deus fez com que eles passassem. E o quinto livro vai do Salmo 107 até o Salmo 150. E os assuntos mais frequentes é a palavra e o louvor de Deus. E isso nos lembra do quinto livro da Bíblia, chamado Deuteronômio, cujo principal objetivo é falar acerca da renovação do concerto, da renovação da palavra, que por meio da obediência à palavra nós tememos ao Senhor, e por meio do temor ao Senhor nós passamos a obedecer à palavra.
Então nós vemos que esses 5 livros se harmonizam perfeitamente porque o autor foi um. E esse único autor que inspirou a palavra fez com que esse culto fosse celebrado para que o seu nome nesta noite fosse glorificado. E não fiquem pensando que vai ficar só desse testemunho. Tem chuva de testemunho vindo por aí afora. E isto é palavra profética. E palavra profética só recebe quem tem fé. Levanta a tua mão e recebe testemunho vindo do céu. Tu vai passar pela prova, tu vai passar pelo vale, mas na hora certa Deus te coloca no monte e tu vai colocar em prática e em evidência aquilo que Deus colocou na tua vida. Tu não vai conhecer a Deus só pelo que os outros pregam, pelo que os outros ensinam, pelo que tu escuta nos louvores. Tu vai conhecer a Deus de pertinho, pela experiência particular e pessoal. Então, quando nós falamos do livro de Salmo, normalmente nós lembramos de Davi, como se Davi tivesse sido o único autor que escreveu os 150 salmos. Quando eu era criança, eu pensava isso. Mas aqui eu sei que há irmãos conhecedores da palavra que sabem que ele não foi o único autor, foi um dos principais, foi o que escreveu mais. Todavia, outros autores foram usados por Deus para escrever. Moisés escreveu o Salmo, Salomão escreveu o Salmo, os filhos de Corá escreveram o Salmo, os israelitas escreveram os Salmos, Asaf escreveu os Salmos, autores desconhecidos foram usados por Deus para escrever Salmo. Isso significa que a graça de Deus é multiforme. Deus pode usar o rei, mas pode usar o levita. Deus pode usar o rico, mas pode usar o pobre. Deus pode usar o preto, mas pode usar o branco. Deus pode usar o alto, mas pode usar o baixo. Deus pode usar o mago, mas pode usar o gordo. Deus pode usar o homem, mas pode usar a mulher. Desde que esteja na posição do Senhor, Ele vai estender a mão e dizer: vem, meu servo, eu quero derramar a multiforme graça minha para tu ser usado na terra. Há quem ensine muito bem, há quem ensine mal, há quem pregue bem, há quem pregue mal, há quem louve bem, mas há quem louve mal. Tudo é a multiforma do Senhor, mas tudo vem dele, tudo é por ele, tudo vai para ele, porque dele é todas as coisas. O pregador é dele, o dirigente é dele, o pastor é dele, as crianças são dele, os idosos são dele, os jovens são dele, o culto é para ele, o testemunho foi para a glória dele, o louvor foi cantado para ele, a palavra é pregada para a glória dele, a oração sobe para ele, só resposta, porque a resposta vem dele, tudo é para ele. Deus! E é ele quem está aqui nesta noite, porque onde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele diz: eu vou fazer questão de estar presente no meio. Aleluia! Ele estará aqui. Então, meus irmãos, esse salmo, ele é muito interessante, porque quando também falamos de salmo, normalmente se lembramos de cânticos, como se fossem apenas só louvores, mas os salmos são muito maravilhosos, porque há salmos que falam de oração, há salmos que falam de profecias sobre Jesus, há salmos que falam sobre confissão, há salmos que falam sobre peregrinação, há salmos que falam sobre juízo, há salmos que falam sobre gratidão. E esse Salmo 116 em particular é o salmo que fala sobre gratidão. O conteúdo do Salmo 116 é alguém que eleva a sua voz para agradecer ao Senhor pelo livramento da morte. Este salmista, que a Bíblia não diz quem foi que escreveu, foi enrolado nos cordéis da morte, a angústia do inferno lhe cercou, se apoderaram dele, a tristeza havia tomado de conta dele, mas ele invocou o nome do Senhor, e o Deus que é piedoso e justo veio lhe socorrer. E é bem verdade que nós provamos disso todos os dias da nossa vida, seja você vendo ou não vendo, Deus está dando livramento. Você poderia não ter acordado, mas acordou. Depois de ter acordado, podia ter morrido, mas não morreu. Por quê? Porque Deus operou o livramento. E se é culto de gratidão, levante a sua mão para o céu e comece a agradecer ao Senhor.
prosperidade na tua mesa, por ter o que comer, o que calçar, o que vestir, por ter fôlego de vida, por ter um bom juízo para louvar, por ter os pecados perdoados na cruz do Calvário, por ser templo e morada do Espírito Santo, pelo seu nome está escrito no livro da vida. Tudo isso é motivo para você agradecer ao Senhor. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas, irmão, é muita prova, é muito vale, mas vai como Lázaro, irmão, vá passando pela prova, dando glória a Deus. Deus quer nos ver como Jó, estava perdendo tudo, e Satanás escondido esperando ele dizer: foi o diabo que tomou, foi o diabo que matou, foi o diabo que me deixou pobre, foi o diabo que me deixou doente. Mas Jó não deu esse gostinho para Satanás. Ele disse: tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Deus me deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Bendiga o nome do teu Deus nesta noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso é motivo para a glória. Tudo isso é motivo para agradecer. Tudo isso é motivo para se render. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos, acima de tudo, guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se você ficar pensando nos problemas, se ficar pensando na miséria, se ficar escutando música triste, pregação melosa, pregação coach, você vai ficar triste, ansioso, depressivo. Mas bota o teu coração no céu. Eleva os teus olhos para os montes, aquece teu coração com a palavra, aquece a tua alma com os hinos da harpa, e você vai estar na prova, mas dando glória, vai estar passando a dificuldade, mas alegre. Alguém vai olhar e vai pensar: eita, deve estar com a conta gorda, deve estar com o carro de gasolina cheia, deve estar com o guarda-roupa lotado, mas não está não. O sapato está mostrando um jacaré, não está faltando nada na conta, o armário está seco, mas não lhe falta o óleo da unção. A graça do Espírito. Aleluia! Levanta tuas mãos agora por 2 minutos. Começa a adorar ao teu Deus. Espírito Santo da verdade, começa a derramar a tua graça nesta noite. Cura o enfermo, levanta o cansado, renova a tua igreja. Renovação. Deus te renova nesta noite, meu servo. Deus te renova nesta noite, minha serva. O caminho parece que não tem saída, mas Deus mostra uma saída aonde não tem saída. Ele abre porta onde não tem parede. Se não tiver lugar para abrir porta na terra, Ele abre porta no céu. Glória a Deus! Oh, glória! Mas é impossível. Aí é que Deus chega e diz: pois é comigo mesmo, porque eu sou o Deus do impossível. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus! Ninguém impede. Então, meus irmãos, a Bíblia, se você reparar bem, alguns salmos, ela cita quem foi o autor, mas esse aqui não. Ela só dá o tema, na realidade nem é da original da palavra. Isso quem coloca são os tradutores, para facilitar o conteúdo do salmo. Mas se nós analisarmos cuidadosamente esse salmo, nós vamos perceber que ele tem a cara de Davi. A cara de Davi. E eu fui pesquisar um pouco, e a maioria dos comentaristas bíblicos, os estudantes da palavra do Senhor, concordam que o autor desse salmo foi Davi. E é interessante pensar que Davi foi o autor desse salmo, porque Davi foi muito honrado e abençoado por Deus. E Davi tinha motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Porque se nós nos lembrarmos bem, Davi não foi honrado por sua família, mas foi honrado por Deus. Deus encheu Davi com o seu Espírito Santo. Deus usou Davi para matar Golias. Deus transformou Davi de pastor de ovelhas em rei de Israel.
Deus usou Davi para profetizar sobre Jesus. Deus transformou Davi no maior e mais respeitado homem de guerra. Deus livrou a Davi várias vezes da morte. E acima de tudo isso, Deus perdoou os terríveis pecados de Davi. O que não faltava para Davi era motivo para agradecer ao Senhor. É por isso que esse salmo tem a cara dele, porque alguém louva por ter sido livrado da morte. E o que Davi mais foi livrado da morte. Então, quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vemos que Deus com Davi foi bondoso, Deus com Davi foi amoroso, Deus com Davi foi paciente, Deus com Davi foi longânimo, Deus com Davi foi clemente, Deus com Davi foi misericordioso, Deus com Davi foi piedoso, Deus com Davi usou de ação de graças. Então Davi, com muita satisfação, podia erguer a sua voz e dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Aleluia. E eu jogo essa pergunta no ar: o que é que você vai dar para Deus, irmão, por todos os benefícios que Ele tem te dado? Aleluia. Deus! Lembro que quando eu era mais jovem, tanto que o Gugu era vivo, eu assistindo um amigo secreto da Record, e alguém tirou o Gugu, e aquela mulher pensou: rapaz, o que é que eu vou dar para um homem que tem tudo, materialmente falando? Porque era rico, meu filho. Depois que ele morreu, o negócio era só a herança. Apareceu gente que ninguém nem conheceu por causa da herança. Então, financeiramente, ou ele podia comprar o que quisesse aqui na terra. Então, se uma mulher ficou preocupada com o que dá para um homem carnal que ia morrer no mesmo buraco que ela, que podia comprar as coisas aqui na terra, ela já apavorou: o que eu vou dar para um homem desse? Agora, eu pergunto: o que é que a gente pode dar para Deus? Porque, não, eu vou dar o meu dinheiro para ele. Minha é a prata e meu é o ouro. Como é que a gente pode dar para Deus uma coisa que já é dele? Deus, eu vou te dar a minha vida. Ele é bom. E eu creio que todo mundo aqui já deu a vida para ele, mas a vida também é dele. Porque o Espírito que foi colocado em nós foi soprado por ele. A alma foi dada por ele. O corpo foi dado por ele. É por isso que tudo é dele, irmão. Então, o que é que a gente pode dar para um Deus que é dono de tudo, Criador dos céus e da terra? Esse salmista aqui, no verso de número 1, ele vai dizer: rapaz, Senhor, o que eu posso dar para ti é o meu amor. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. No verso 2, ele diz outra coisa que ele vai dar para o Senhor: lealdade. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Não vou invocá-lo só enquanto for criança, não vou invocá-lo enquanto for jovem, não vou invocá-lo só enquanto for adulto, não vou invocá-lo só quando estiver velho, depois de aproveitar a vida. Não, eu vou invocá-lo enquanto viver. Lealdade, fidelidade é o que Deus quer de nós. Deus quer o nosso amor, mas Ele também quer a fidelidade. Porque há quem diga: eu amo ao Senhor, mas o nega com as suas obras. Cadê a lealdade? Cadê a fidelidade? Fidelidade e lealdade é uma via de mão dupla. Deus só vai dar para conosco se nós estivermos para com Ele. É assim agora? Glória a Deus. E o salmista, no verso 9, ele vai dizer outra coisa que ele vai dar para o Senhor. Não dá para dar coisa tangível. Então ele vai dar aquilo que é espiritual, aquilo que é essência. No verso 9 ele diz: andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Ou seja, ele vai viver um modo de vida correto, vai ser fiel à palavra do Senhor, ainda que chame ele de marcha ré, para não dizer outra coisa, ainda que chame ele de feio, de quadrado. Ele não está preocupado se está agradando o homem, não. Ele está preocupado se vai agradar a Deus com o modo que fala, com o modo que pensa, com o modo que age, com o modo que se veste. Ele agradando ao Senhor, está bom demais. Porque quem também está preocupado em agradar ao Senhor, vai se agradar quando encontrar o do servo fiel. Os dois vão dar mão e vão adorar ao Senhor junto, vão fazer um culto até no meio da rua. Modo de vida correto, obediência. E
E a quarta coisa que esse salmista vai dar está no verso 14. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Ou seja, ele vai exercer gratidão. E gratidão, irmão, é um sentimento que só pode ser exercido por quem tem memória. E assim, quem não tem memória não é grato. Quem tem memória pode ser grato. E você que faz algo de bom para alguém, eu lhe aconselho a se esquecer do que fez. Para que aquela pessoa, se porventura eu não devo você fazer, você não venha se doer. Eu fiz, está aí, eu quero receber de lá. Porque há quem faz aqui na terra e se ele não ganhar um parabéns, ele vai se frustrar. Vai deixar o coração ficar azedo, amargurado, eu não faço mais nada. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer tudo esperando a recompensa do Senhor. O tesouro que está juntado lá não é o daqui, é o de lá. E de lá ladrão não entra para roubar. A corrupção não entra para desviar o dinheiro, não. Está guardado, está selado, está protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Todo o teu salário está guardado lá. Deus! Tem gente aqui que só anda de bicicleta, mas lá no filho, se tivesse Ferrari, ele ia andar de Ferrari, porque o galardão vai ser grande. Glória a Deus. Se tiver mansão, eu ainda não cheguei a essa parte, a dele vai ser grande. Gratidão ao Senhor. E para encerrar, todos nós aqui, como eu já mencionei alguns motivos, podemos ser gratos ao Senhor por muitas coisas, mas uma coisa que nós podemos ser gratos acima de tudo é pela salvação. Salvação. Essa está disponível para todos. A palavra do Senhor nos ensina que a salvação é um dom, é um presente dado de graça por Deus. É o contrário, irmão. Porque se você é convidado para um aniversário, às vezes você já bota a mão na cabeça. Ixi, mano, tem que comprar presente. Aí, se você souber do aniversário do filho de alguém, se você ver aquela pessoa e souber que o aniversário está perto, você se desvia dela. Para não receber o convite, porque vai ter que comprar um presente. Mas a festa no céu é ao contrário. Se a festa no céu fosse igual a da terra, a gente tinha que comprar um presente para levar. Mas é o contrário. O dono da festa é Deus. E Ele que nos deu um presente para ir para a festa. Então a salvação é o maior de todos os presentes. É a única festa, irmão, que você vai, que ao invés de dar um presente, você recebe. Recebe o perdão, recebe vestes novas, recebe graça. É o contrário. É por isso que ele diz que o primeiro é o último, o maior é o menor. Aquele que quiser ser abençoado, abençoe. É tudo ao contrário. As coisas de Deus o homem não entende, mas isso cabe na cabeça de Deus, porque é quadrado. Então a salvação, ela é um presente maravilhoso. Efésios 2:8 diz que é pela graça, não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus conhece, irmão, o coração de nós tudinho. Ele sabia que se a salvação fosse por obra, o céu ia virar um inferno, que Deus me perdoe. A gente ia chegar lá e dizer: rapaz, eu dei esmola para 100 pobres, aí eu dei para frente, eu dei foi 1000. Rapaz, eu levei 10 pessoas para uma casa de recuperação. Só isso. Eu tenho uma casa de recuperação. Eu tinha uma casa de recuperação. Ia competir por quem fez mais. Aí Deus olhando para tudo aquilo em Isaías 64, dizendo: rapaz, todas as obras de vocês para mim é como um trapo de imundícia. É como um pano que a mulher bota no período menstrual e joga no chão. Na época, a nossa melhor obra de justiça para Deus é trapo de imundícia. Não tinha quem pudesse ser salvo por obra. Mas houve um que veio aqui na terra, viveu a vida que nós não poderíamos viver, agradou a Deus da forma que não poderíamos agradar, pagou o preço que não poderíamos pagar e alcançou a salvação que não poderíamos alcançar. E esse alguém foi Jesus Cristo. O perdão Ele já deu, o Espírito Ele já deu, a palavra Ele já deu, a comunhão Ele nos deu. A gente só tem que se agarrar e dizer:
Obrigado, Jesus. Não tinha caminho, é estreito, mas agora tem, mesmo sendo estreito. Você vai morar no céu. Não pelo que você fez, mas pelo que Jesus fez por você. Queira ir para o céu, irmão, não porque céu é céu, mas porque Jesus está lá. Queira estar onde Jesus está. Aonde Jesus está, a tristeza salta de alegria. Aonde Jesus está, a abundância de prazeres. Queira ir para o céu, irmão. O diabo está sugando muitos crentes para ficar aqui na terra presos com essas coisas que vão se desfazer. Mas Deus, nesta noite, é levar a gravidade para nós subirmos para o céu. E enquanto o céu não chega, levante a sua mão e peça para Deus baixar um pouquinho o céu. Papai amado, enquanto nós não subimos para o céu, baixa o céu até nós. Por amor do teu nome, por amor da tua palavra, eu te peço, Pai amado, derrama nesta hora sobre nós uma graça nova, uma unção nova. Oh, aleluia, oh, glória, oh, glória, oh, glória. Em nome do Senhor Jesus, começa a dar lugar ao Senhor, porque Ele quer fazer o dado transbordar. Ele quer gerar testemunho. Te aproxima dele, que Ele quer se aproximar de ti. Clamas a Ele, porque Ele quer te responder. Deus fecha a porta de sepultura, Ele fecha a porta da enfermidade, mas abre a porta da bênção, abre a porta da graça, abre a porta da revelação, abre a porta da unção, abre a porta do amor, abre a porta da alegria, abre a porta da paz, da paciência, do domínio próprio. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só pode ser grato, irmão, pela salvação quem usufrui dela. E só pode usufruir dela quem um dia a aceitou. Glória a Deus. Primeiro tem que se arrepender, depois tem que crer. Se arrepender de quem, irmão? Do pecado. Aí você só a vida, os irmãos sabem. João Batista, quando vem pregar, ele não diz: toma a chave do carro, toma a chave da casa, recebe a bênção. Não! João Batista, quando veio pregar, ele disse: arrependei-vos. Quando Jesus veio pregar, ele disse: arrependei-vos. Quando os apóstolos foram pregar, eles disseram: arrependei-vos. E a pregação da igreja hoje deve ser a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E tem que ter fé. Aquele que confessar Jesus diante dos homens será confessado diante do Pai. Aquele que abre a sua boca e confessa a Cristo como Senhor e Salvador e crê no coração vai ser salvo. Cristo veio buscar e salvar aquilo que havia se perdido. Nós estávamos perdidos, mas Ele nos encontrou. Estávamos em Lodebar, mas Ele nos resgatou e nos colocou para se assentar na sua mesa. Que Deus possa abençoar a cada um desta noite, em nome do Senhor Jesus. E amém.